Olá a todos. Hoje eu vou falar um pouco umas coisas meio diferentes. Boas práticas do laboratório. Eu pensei nisso aqui comparando com boas práticas de programação, né? Que é algo muito importante para quem gosta da área de programação, mas para laboratório, né? São basicamente dicas para vocês irem melhor no laboratório, para fazer as coisas com mais eficiência, ganhar tempo e aumentar a chance de vocês conseguirem completar os laboratórios a tempo, né? E aí, muita coisa que vocês vão ver que você fala, mas eu nunca fiz isso, é desnecessário, não precisa ter todo esse cuidado. Mas, tipo, tudo isso que eu vou mostrar é para ganhar tempo, não é, tipo, você vai gastar tempo a mais. Vai ter que pensar um pouco mais, mas você ganha tempo. E assim, principalmente a maioria de vocês deve estar no começo do curso, não fez muitos laboratórios, e os laboratórios vão ficando mais difíceis. E mesmo nos laboratórios do começo é normal às vezes não conseguir terminar uns labs a tempo, né? Então, isso aqui ajuda vocês a evitarem isso, né? Conseguirem completar todos. E só para dar uma assustada em vocês, eu completei quase todos os laboratórios, falta um só do curso. Mas esse aqui foi o último que eu fiz, que foi o Laboratório de Instrumentação Eletrônica. Terminei semana passada. E ele, de todos os que eu fiz, eu achei mais difícil. Eu trouxe um experimento aqui como exemplo. São 4 circuitos. É um circuito grande, né? Vocês podem ver esses triângulozinhos são amplificadores operacionais. Vocês vão aprender em eletrônica analógica. Tem que montar todo esse circuitão e fazer várias medidas, várias coisas teóricas. Daí depois montar outro, que é bem parecido com aquele, só que muda algumas coisas. Várias medidas com várias montagens diferentes de novo e de novo. Então, e são umas medidas diferentes, né? Tempo de subida, instante de pico, sobrevalor. Não são medidas tão simples e triviais de ser realizadas, né? O sobrevalor até que é fácil, mas enfim. Tem umas que você leva um pouco mais de tempo para realizar elas, então são laboratórios difíceis, né? Então essas dicas são para vocês conseguirem melhor, né? Enfim, eu acho que pode ajudar bastante vocês em laboratórios futuros. Talvez pudesse até ter ajudado em circuitos 1 aí, né, no laboratório se eu tivesse ensinado antes, mas paciência, tinha que ensinar o conteúdo antes. Agora que eu acabei o conteúdo 6, eu tenho um pouco de liberdade aí para fazer essas coisas mais diferentes, mas vamos lá. Primeira coisa é o preparo antes do lab, né? O mais básico é conhecer a teoria, né? É evidente que é importante você conhecer a teoria para você saber o que você está fazendo e para caso dê um erro, o que você tem que fazer, qual o resultado esperado, né? O que cada componente faz. Além de você poder responder os questionários, porque os labs geralmente têm uns questionários, né? Então você precisa saber a teoria. E o que eu gosto de fazer é ter um resumo, um formulário no meu caderno da matéria teórica junto, sempre antes do lab, porque daí chega no lab facilita bastante. Tem muito professor que põe meio que um resumo, um formulário no quadro ali do laboratório na hora de fazer. Daí você não precisa disso, né? Mas nem sempre isso acontece, então é bom você ter o resumo. Também já é bom para você estudando para a parte teórica, né? Porque vocês vão ter que saber a parte teórica para fazer as provas e tudo mais. Outra coisa é levar os esquemáticos do datasheet. Eu não falo para levar o datasheet inteiro. Às vezes é bom, né? Dependendo do componente que você vai usar, é interessante. Mas levar o esquemático, e tanto o esquemático, resumo, formulário, tudo no papel, no teu caderno. Não no celular, eu já explico por quê. Mas o esquemático é o que nem aqui eu tenho um chip, um CI, né? Vocês já devem ter visto em circuitos digitais. O que é cada porta? Sempre que vocês forem trabalhar com essas coisas, é bom você saber qual porta que é qual, de um transistor, de um CI, um diodo, saber qual que é a polaridade dele. É sempre bom vocês terem isso anotado para não esquecer e para você poder montar o circuito consultando. Você tá meio, eu acho que é isso aqui. Verifica, tenha certeza do que você tá fazendo, sabe? É bem importante. E imprimir o pré-relatório. E aí, de novo, nem é todo professor que cobra o pré-relatório impresso, mas é bom imprimir, e pelo mesmo motivo que eu acho que é bom vocês terem impresso um resumo e formulário. Porque é muito mais fácil você ter ali 3 folhas diferentes, uma para resumo, uma formulário, uma para o datasheet, uma para o pré-relatório. Aí você consegue pôr todas, assim, ver todas, mas no celular, além de ser muito pequeno, você se embaralha entre as folhas, você vai perder tempo. Eu já fiz isso e comecei a usar folha e ganha um tempo considerável. Assim, tá, não vai ganhar uns 10 minutos, mas ganha que seja 2 minutos, porque eu vou passar várias dicas, vocês usam todas elas, dá uns 20 minutos.
E no final das contas dá uma diferença grande se vocês fizerem todas essas coisas na questão do tempo que vocês têm no laboratório. E é claro, né, se vocês tiverem a disponibilidade, montar o circuito antes ajuda muito. Não precisa testar e medir, né, fazer tudo antes, mas montar mesmo o circuito e levar montado no protoboard, mas que nem aqui no laboratório que eu fiz, todos os circuitos eram bem parecidos, mudava alguns detalhes. Então a gente montou um só e depois foi fazendo os ajustes. Isso, outra coisa que também faz parte da preparação antes do laboratório, mas é a organização dos componentes. Maleta organizadora é boa, mas não é. Pelo seguinte, quando você bota, tem umas maletas que são muito boas, você pode pular, sambar, rolar no chão, os componentes não saem da divisória aqui. Mas a que eu tenho, por exemplo, o componente pula de uma divisória para outra, e aí acontece, né, essa maleta organizadora vira uma maleta desorganizadora, porque mistura tudo. Mas tem umas que são muito boas, o problema é que você só descobre depois que você testa. Então, o que eu geralmente faço, eu tenho duas maletas, uma grandona, que eu deixo só em casa paradinha, com todos os componentes que eu tenho. E aí eu tenho uma pequenininha que é a que eu levo pro laboratório. Aí quando eu tô indo pro laboratório, é uma pequenininha, tipo esse pedacinho aqui só. Eu pego só os componentes que eu vou usar naquele laboratório. Então eu preciso de tal e tal resistor. Só pego aqueles, os outros eu deixo em casa. Organizar antes de ir pro laboratório. Eu acho que isso ajuda bastante. E também anotar os valores, né? Você pode pôr fita crepe aqui. Fita crepe é muito bom para você anotar os valores dos resistores e tudo mais, dos capacitores. Porque eles têm os códigos, eu ensinei os códigos para vocês aí nesses vídeos. Mas é muito mais rápido você ler o valor ali, 3 microfarads, você lê, pá, é mais rápido, é mais rápido. Claro, tem capacitor que já tem o valor anotado direto, mas isso é mais até para resistor, né? Ainda mais às vezes você tá cansado, aí você vai ler o código de capacitor ali, daí você faz a conta errada e... Outra coisa que eu achei muito legal, que eu vi na última aula do laboratório, um aluno que fazia isso, ele usava esses pacotinhos Ziploc. Imagina que esse pacotinho aqui é menor que um resistor, o comprimento dele é bem pequenininho. Ele botava cada tipo de resistor, por exemplo, resistor de 100 ohms aqui, o de 120 aqui, o de 1 kg aqui, cada pacotinho com um valor só. E aí, ou cada CI, por exemplo, aqui o CI END, aqui o OR e aqui o NOT, por exemplo. Em cada pacotinho diferente. E aí ele botava todos esses dentro da maleta dele. E aí ficava muito mais fácil, por exemplo, né? Porque daí ela não misturava, né? Os negócios. E cada divisória ele poderia pôr mais de um resistor diferente e ainda estaria organizado, porque os pacotinhos separam eles, né? E você pode anotar os valores aqui, né? Botando uma fita crepe ou usando uma caneta permanente, né? Aquelas que o pessoal usava para escrever em CD, né? Mas enfim. Vale muito a pena. Eu ainda não fiz a minha organização com os pacotinhos, mas vale muito a pena. Claro, que nem eu disse, usar a organização em uma maletinha pequena e levar só o necessário pro lab antes, fechou. O problema também é que às vezes a maleta é tão ruim que o componente cai para fora da maleta e daí vai ficar na tua mochila ali. Já com a minha acontece. Mas aí o pacotinho salva. O pacotinho ele é grosso, ele não vai deixar passar de uma divisória para outra nem para fora. E isso ajuda bastante a organização. Ganha muito tempo. Aí na montagem do circuito, seguir o esquemático. Você vai falar, mas como é que eu vou montar sem esquemático? É que um circuito você pode montar de várias formas. Nem vocês viram os meus vídeos lá de associação em série. Por exemplo, se eu tenho um capacitor e um resistor em série. É a mesma coisa que eu tenho um capacitor. Se eu tenho um capacitor e um resistor. É a mesma coisa que ter um resistor e um capacitor. Eu posso inverter os dois e o resultado final é o mesmo, porque eles estão em série. Mas, na hora de você analisar o circuito, isso pode confundir. Principalmente se você tem mais de um resistor, né? 2 resistores em série. Aí você alterna o valor deles ali. Aí você vai se confundir bastante. Ainda mais quando você não tem o valor comercial. Por exemplo, aqui ele tá bonitinho, tem 2 resistores só. Mas às vezes você precisa de um resistor muito específico, tipo 1327 ohms. Não existe esse valor. Tem os valores comerciais, podem consultar a tabela, inclusive, de quais tem. É bem bacana fazer isso, importante quando você precisa de um valor específico. E aí, para montar o que você quer, você precisa fazer uma associação, série paralela aí dos resistores, ou capacitores, indutores, para chegar no valor desejado. Isso também vai ajudar. O que eu gosto até de fazer também, que eu tinha que usar sempre um indutor, eu não lembro o valor agora,
Mas eu precisava de 11 indutores para chegar no valor que eu queria. Eu usei em vários labs. Aí eu tinha um protoboard separado, pode usar aqueles protoboards pequenininhos só para isso também. Só para essas associações de componentes. Porque daí no circuito principal é só um jumper de entrada no componente, que você põe aqui, daí no outro protoboard, e a saída entrando de volta no protoboard principal. E facilita muito a manutenção do circuito e deixa mais bonitinho o circuito, fica bem mais organizado. Ou, né, se você não tiver mais de um protoboard, divide, né, na metade. Bom, às vezes você tem que pôr os 10 resistores em série aqui junto, não tem opção, mas sempre que possível tente botar separado. Outra coisa é organizar os jumpers em cores. Como é que eu faço? Eu boto sempre vermelho para o VCC positivo, preto para o VCC negativo, que o VCC negativo nem sempre é a mesma coisa que o GND, que o Terra. E para o Terra eu uso verde. Que nem no circuito aqui que eu mostrei para vocês do meu último lab. Não foi o último lab, mas foi a última matéria do lab que eu fiz. Você tem aqui o Terra, o VCC negativo que é menos 12 volts e o VCC positivo que é mais 12 volts. Eu ensinei a configurar isso lá na fonte. Qualquer coisa, dê uma olhada lá no vídeo, mas é diferente. Tem muita gente que acha que o negativo, que o menos 12 é a mesma coisa que o Terra, daí aqui, como é 12 e 12, tem que pôr 24 na fonte. Não é isso, tem que ter mais 12, menos 12 e o Terra. Enfim. Então é bom você diferenciar todos eles. E aí, por exemplo, em cada seisinho desse aqui, é a mesma coisa. Vermelho eu sei que é o positivo, preto eu sei que é o VCC negativo e o Terra eu sei que é verde. Facilita muito. E essas cores eu só uso para isso. Por exemplo, não vai ter nenhum outro jumper preto fazendo outra coisa. Jumper preto é só para isso, vermelho é só para isso, verde é só para isso. Aí eu uso, por exemplo, amarelo para saída, entrada do circuito, azul para saída e para o meio eu posso usar branco. Eu tô dando um exemplo, né? Pro resto do circuito inteiro você pode usar outra cor também, não sei. Mas quanto mais organizadas as cores forem, muito mais fácil fica de você fazer as medidas no circuito, porque é mais fácil de entender o que está acontecendo, e também fazer manutenção. Outra coisa é organizar o tamanho dos jumpers. Por exemplo, eu tenho esses jumpers pequenininhos aqui. Imagina se eu tenho um jumper grandão desse aqui, vai ficar daí vai virar uma macarronada. O circuito vai ficando assim. Eu peguei um circuitão. Imagina se o cara não tivesse nenhum jumper gigantão, tivesse só aqueles pequenininhos. Tá muito mais bonito esse circuito. Imagina fazer manutenção disso aqui, é impossível. Leva o dia inteiro. Claro que isso aqui é um circuito muito grande, isso aqui dificilmente vocês vão ter que fazer em laboratório, mas mesmo assim, dá diferença. Eu peguei um exemplo exagerado, mas dá diferença. Outra coisa é tomar cuidado com os cabos de energia e de sinais. De sinais, quando eu quero falar de sinais, eu quero dizer ou de um sensor que você tem alguma coisa, mas geralmente é do gerador de sinais. Cuidar para não deixar eles próximos um do outro. Deixa eles meio separados, porque daí quando você vai ligar não tem chance de dar curto-circuito. Apesar de você só botou, tá conectando os cabos ali, tá fazendo e tal. Toma cuidado. E sempre lembra de ver se está conectado mesmo. Às vezes você ligou o positivo, esqueceu o negativo, tá ali solto no chão, você não viu, já aconteceu comigo. Se o circuito não tá funcionando, você vai ver o cabo que você esqueceu de conectar. Sempre lembrando, né, que o gerador de sinais, você tem o positivo, VCC positivo e o VCC negativo. E o VCC negativo às vezes é 0 volts, às vezes não é. E quando ele for 0 volts, você pode ligar no Terra da fonte. Mas quando ele não for, tem que deixar eles separados, tem que tomar cuidado com isso. Mas enfim. Não, mentira, não misturem os cabos. Esqueça o que eu disse, porque o 0 volts do gerador de sinais pode ser diferente da fonte, então é bom separar os dois. Enfim, vamos seguindo o passo aqui. Manutenção do circuito. Primeira coisa, desligar a fonte e o gerador de sinal. Sempre. Desliga tudo quando você for mexer no circuito. Se for fazer uma alteração, se for consertar, desliga tudo. Eu até botei aqui a foto do laboratório dos circuitos 3. Isso aqui fica ali no subsolo, do lado do banheiro masculino. Para quem não sabe, ali no bloco PK. E aqui se você encosta num negócio errado, você toma um baita choque. Você pode se machucar feio aqui. 100, 200 volts, é perigoso esse lado. Então você tem que tomar muito cuidado. Mas nos circuitos, nos laboratórios de eletrônica também, porque você pode tomar choque em alguns capacitores, ou você, né, ali está com 20, 30 volts, às vezes a gente chega, pode danificar componentes também. Então é sempre importante. E na hora de testar, você ligar tudo de volta. Às vezes você liga só a fonte, ou liga só o gerador de sinal, você vai achar que está funcionando, mas não está.
Então, qual é o passo a passo que eu gosto de fazer para testar caso não esteja funcionando? Primeiro, testar os cabos, os cabos não, os sinais, né? Por exemplo, sinal, a fonte ali, o cabo banana jacaré ali da fonte, tá? Você mede com o multímetro, realmente ele tá com a tensão que eu quero? E o gerador de sinais, ele tá com a onda que eu quero? Se não, tá, se tá perfeito, daí depois você testa o osciloscópio. Vê se o osciloscópio tá funcionando. Eu fiz um vídeo de calibração do osciloscópio. Verifica se a atenuação do osciloscópio está condizente com a atenuação da ponteira. Faz a calibragem da ponteira, vê se o osciloscópio está funcionando. Depois, se não der, testa o circuito por partes. Tem circuito que não tem muito como fazer isso. Mas, por exemplo, esse circuito aqui de eletrônica, instrumentação eletrônica, ele é feito de vários circuitos pequenos que a gente aprende em analógica 1. Então, por exemplo, essa parte aqui é um circuito somador, esse aqui é um circuito inversor. E aí vocês vão aprendendo, né, o que cada circuito faz em eletrônica analógica 1. Claro, vocês não aprenderem eletrônica analógica 1, às vezes a gente, né, não sabe tudo da matéria, o que é bem normal. Dá uma revisadinha e vocês vão saber o que cada parte faz. Então, testa primeiro essa parte, testa depois essa, testa depois essa. Para testar a primeira aqui, no caso, eu desconectaria esse circuito, esse resistor aqui, e ele teria que estar invertendo, né? Porque ele ficaria igual a esse. E aí, se tiver uma tensão invertida aqui, então em relação a essa tensão da entrada, é porque está funcionando. E depois você vai testando cada uma delas para saber se o circuito está fazendo o que tem que fazer, né? Por isso que é importante conhecer a teoria, né? Outro motivo para conhecer a teoria. E a última coisa que eu boto aqui, eu nunca tive que passar por isso, mas testar o protoboard. Eu já vi caso de uma equipe que o protoboard tinha estragado, mas é muito raro porque ele é bem robusto, né? É difícil estragar um protoboard. Outra coisa que eu falei testar cabo, porque o meu cabo BNC, uma vez que é o do gerador de sinais, não estava funcionando. E a gente ficou um tempão tentando descobrir o que era o cabo. Mas, pois é, mas enfim. Outra coisa fazendo as medidas. Sempre lembra de anotar tudo que você está fazendo e tirar foto, caso o professor exija foto, né? Porque eu já cansei de tipo, fazer várias medidas, daí, eu não tirei fotos, daí, eu tenho que fazer o circuito de novo para tirar foto. E mandar foto sempre mande no WhatsApp ou alguma rede social, não tire a foto e deixe no seu celular, porque é importante você poder dar nome para foto. Porque sempre tem aquele cara, mas é só mandar na ordem, não tem problema. Aí você errou alguma coisa do circuito 1, tem que mandar o circuito 1 de volta, depois que você já fez o 2 e o 3, aí embaralha tudo, aí você tem que fazer o 2 de novo, porque você errou alguma coisa também. Aí vira uma mistureba do cão, e aí para fazer um relatório vira um inferno. Escrevam, tirou a foto, escreve o que é a foto. Por favor, façam isso. Eu já sofri demais com isso. Mas enfim. E sempre verificar se o gerador de sinais, de funções e a fonte estão ligados. Porque você pode ligar só a fonte e fazer as medidas e achar que está funcionando, mas não está do jeito que está para funcionar. Outra coisa é sinergia de equipe. Saber distribuir as tarefas. Aí, minha equipe, o legal é vocês tentar mudar o que cada um faz. Mas, por exemplo, no nosso trabalho, a gente tinha que montar o circuito, fazer os cálculos, tirar foto, fazer as medidas. Então, uma pessoa montava o circuito e remontava o outro tirava foto e o mesmo tirava foto das coisas, o outro ia fazendo as medidas e fazendo as anotações das medidas e o outro ia fazendo os cálculos e as partes teóricas. A gente era em 3, né? E também, às vezes, você não tem muita coisa para fazer, assim, para dividir em 3 no mesmo laboratório. E claro, quando a pessoa está montando o circuito, é bacana todo mundo entender o circuito e tudo mais. Por isso que eu falei de revezar, né, as tarefas. Mas, às vezes, não dá tempo de, né, todo mundo ficar ali olhando. Mas é bacana, se você puder não dividir tanto e todo mundo olhar tudo, é bacana. Mas se não der, só faz o ciclo ali entre o que cada um está fazendo, cada lab. Mas quando não é tão complexo, já tem até grupo que leva o laptop e já vai fazendo relatório no meio do lab. Eu achei muito bacana as equipes que fazem isso. E tipo, às vezes você tá numa equipe meio ruim e tal, o pessoal não quer fazer muita coisa. Mas, tipo, não pode ter vergonha, sabe? Pede para as pessoas, pô, dá uma ajuda aí, né? Me ajuda mais, eu tô fazendo. Vocês não estão fazendo muita coisa, porque às vezes a pessoa nem se toca que não tá fazendo, ou tá precisando que levar uma chamada de atenção. Acontece às vezes. É bem comum a gente pegar uns grupos assim, mas tipo,
aproveitem ao máximo a eficiência de você estar numa equipe, sabe? Porque você tá numa equipe, você tem que tirar proveito de você estar numa equipe. Todo mundo tem que estar fazendo alguma coisa. Se vocês fizerem de maneira organizada, nossa, é absurdamente mais fácil do que você fazer sozinho. Ou do que mesmo em grupo, só que desorganizado, né? Você tá em grupo, mas tá todo mundo desorganizado, aí você vai tá todo mundo escrevendo um relatório diferente, numa plataforma diferente, aí vai juntar, aí você vai ver que mais uma pessoa escreveu a mesma coisa. Então isso é uma coisa que eu gosto, tipo, ou deixa cada um fazer o relatório uma semana, então na equipe de 3 você faria relatório a cada 3 semanas, a cada 3 labs, né? Ou tipo, faz no Google Drive, porque daí você vai ver o que os outros estão fazendo, porque daí você faz edição ao vivo, ali online, né? E todo mundo pode editar ao mesmo tempo. Eu acho bem bacana fazer edição de texto no Google Drive. E organizar, né? E é isso. Essas são as dicas, pode ajudar muito. E eu falei isso do relatório, mas, por exemplo, tem uns labs que são muito simples, né? Que no laboratório de circuitos 1, nossa, o relatório é muito fácil de fazer. Faz ali em meia hora o relatório tá pronto. Pelo menos quando eu fiz, né? Depende do lab também, né? Do circuito, do experimento que você está fazendo, mas geralmente é bem rápido. Mas que nem esse aqui, por exemplo, o circuito é gigante, aí tem um monte de teoria, aí você tem que desenhar gráfico de Bode, gráfico de fase, gráfico dos 3 casos, analisar o polo utilizando o lugar das raízes. É muita coisa. Aí, poxa, fica mais pesado você fazer sozinho essas coisas. De novo, depende muito do lab, né? Então, mas tem labs que são muito pesados e você precisa disso, sabe? Da ajuda e tudo mais. Mas que nem você tá fazendo um circuito lá em Circuitos 2, eu fiz um lab lá que era só fazer um circuito RC simples, daí depois um RL simples. Então, nossa, a gente fez um relatório ali em 20 minutos, 30 minutos. Então aí realmente não pesa muito, mas tem uns labs que são pesados, que nem esse de instrumentação eletrônica. Foi de longe o laboratório mais difícil que eu já fiz. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido e talvez eu faça mais alguns vídeos da monitoria, mas é bem provável que esse seja o último. E qualquer dúvida que vocês tiverem é só me mandar mensagem e é isso aí. Até mais.